Apesar de 2021 ter sido um dos anos mais terríveis da nossa história, essa última semana que encerra o ano trouxe para a gente fatos que nos remetem, ou pelo menos deveriam nos remeter, aos principais responsáveis pelo que a gente está passando. A fome de mais de 20 milhões de brasileiros e brasileiras, a morte de mais de 600 mil pessoas, muitas delas seguramente desnecessárias, ou melhor, evitáveis. O aumento exponencial de pessoas em situação de rua, homens, mulheres, crianças, idosos, animais domésticos, a deterioração da economia, a queda no poder de compra da população, a alta da gasolina, do gás, energia elétrica, diesel, dos itens da cesta básica, de higiene pessoal, a indigência moral de parte da população que insiste em espalhar fake news, que na verdade são mentiras. Pessoas funcionais que trabalham, têm seus negócios, suas famílias, filhos, homens barbados mentindo, destruindo suas reputações, se tornando seres sem alma, sem respeito. A troco de quê? Para defender as insanidades do Bolsonaro, o sujeito que negou a vacina para essa desgraça que é a Covid-19, que nos fez chegar a esse número desesperador de mortes no país e que agora repete a sua cruel estratégia de ir contra a vacinação das nossas crianças, sabotando, espalhando inverdades sobre a vacina, travando uma cruzada contra os técnicos da Anvisa. Onde essas pessoas estão com a cabeça, gente? Espalhar mentiras para ajudar esse monstro. É esse o retrato do Brasil de hoje, do povo que sofre, atingido pelo irresponsável e criminoso governo de Jair Bolsonaro. E pelos que o apoiam também, que cá entre nós, o que ganham com isso, cara? É assim que a gente está. De um lado, a grande maioria da população destruída, que sofre com a pandemia, que sofre do ponto de vista econômico, e uma minoria barulhenta, criminosa como ele, que ainda apoia esse cara. Esse é o retrato do Brasil de hoje. Um dos piores anos da nossa história. E agora, nessa semana, a última do ano, a gente está recebendo, digamos, um aviso, um lembrete, para que a gente não esqueça. Apesar das manifestações festivas, da estupidez dessa gente insensível, sem empatia nenhuma, sem nenhum respeito pela dignidade humana, sem respeito pelos mortos que não tiveram a chance de se vacinarem, gente que age como se tivesse tudo bem, indo à praia, sem o uso da máscara, aglomerando, festejando, apesar desse clima de naturalidade que muitas pessoas estão impondo, a vida insiste em nos colocar de frente para a nossa realidade, que é infelizmente dura, e mais do que isso, deixando claro as razões do porquê que a gente está assim. Né? O que tem acontecido no sul da Bahia e a reação do mentecapto presidente, a postura desse genocídio em relação à tragédia dos nossos irmãos da Bahia é reveladora e diz muito sobre as razões da gente ter chegado no Brasil de hoje, nessa situação de calamidade, a falta de respeito desse homem com a população, com as vítimas da pandemia e agora também com o estado da Bahia, cara. Essa falta de empatia, de respeito à liturgia do cargo que infelizmente ele ocupa, a sua disfarçatez com os gastos do dinheiro público nos cartões corporativos, as imagens dele andando de jet ski, de lancha, pescando, enquanto milhões de brasileiros não têm sequer um prato de comida para comer, mães sem condições de alimentar seus filhos e o cara curtindo a vida adoidado e pior, sendo aplaudido por centenas de zumbis de roupa de banho, sem máscara, alcoolizados, com seus copos bizarros, ostentando bebidas e seus celulares de última geração. Essa situação, essa postura de rainha louca, e aqui não é nenhuma ofensa homofóbica, não, viu? Mas sim uma analogia com a rainha Maria I, avó de Dom Pedro I, que enlouqueceu durante o seu reinado.
Porque, gente, desculpa aí os amigos psiquiatras, não sou médico, mas é incrivelmente notório que esse sujeito é louco. Me desculpem as pessoas que realmente são portadoras de sofrência mental, que está assim também, mas Bolsonaro é louco, é criminoso, corrupto, miliciano também, mas é doido também. Enfim, esse encerramento de ano que ele mostra para o Brasil dando de ombros para a tragédia no sul da Bahia, a disposição dele na nova cruzada contra a ciência, mesmo depois de tudo que aconteceu quando ele atacava a ciência lá no início da pandemia, esse resultado catastrófico, humano que a gente teve, ele insistir nisso, diz muito o porquê que a gente está nessa tragédia, nessa situação. E não somos nós, não sou eu que estou falando aqui, que estamos provocando isso. Ele mesmo assume isso. É ele que ataca a vacina através dos ataques à Anvisa. Ele verbaliza isso publicamente todos os dias, inclusive dizendo que a filha dele de 11 anos, a Laura, não vai se vacinar. E nessa revelação dele da Bahia, são imagens, fotos e vídeos que ele posta, surfando não, né? Andando de jet ski, de lancha, nas redes oficiais dele. É ele que faz isso. Isso diz muito como é que a gente chega nesse Brasil de hoje. Outro fato que ilustra o que a gente vive, também em relação à pandemia, de uma forma mais indireta, mas que tem muito a ver, foram as últimas do ex-juiz Sérgio Moro, responsável maior pela eleição de Bolsonaro. Ele assumiu através de um ato falho que ele, enquanto juiz, lutou contra a corrupção. Amigo, o juiz não luta a favor disso ou daquilo. O juiz julga baseado nas leis, na nossa Carta Magna, no nosso Pacto Constitucional Civilizatório de 88, quando que ele lutou contra a corrupção, ele assume, quando ele fala que lutou contra a corrupção, ele assume que tinha lado o que os advogados de Lula diziam desde o início. Aliás, não só os advogados do Lula, mas todos os juristas respeitados do Brasil e do mundo, todos diziam isso, que ele era parcial e que cometia crimes na tentativa de criminalizar o ex-presidente. Depois de anos, de mais de 500 dias de uma prisão injusta imposta ao ex-presidente e manobras criminosas para tirar Lula das eleições, a Suprema Corte do país sentenciou o ex-juiz como um juiz parcial, ou seja, um juiz ladrão. E pasmem, nessa semana ele assume isso, dizendo primeiro que ele combateu a corrupção e depois, num outro ato falho, ele é mais explícito ainda e diz que ele e a Lava Jato combateram o PT. Você pode não gostar do PT, pode falar foda-se, mas não é assim que a banda toca. Pelo menos no Estado de Direito, ninguém pode usar a justiça como ferramenta política, como instrumento político. Você gostando ou não do PT, do Bolsonaro, do Toninho da Lanchonete, do Suplicy, do Enéas, não pode. Todos têm o direito a um processo limpo e legal. É assim que o nosso país funciona. O Estado de Direito e de garantias é para todos. E quando o ex-juiz Moro assume, mesmo que em ato falho, que surrupiou a lei para atender interesses políticos, ele nos dá o outro ponto de reflexão que eu trago aqui. Quem são os verdadeiros culpados pelo que a gente vive hoje, nesse caos pandêmico, social, econômico, político? Pois é, os senhores Jair Messias Bolsonaro e o senhor Sérgio Moro. Claro que nós temos uma lista de auxiliares, de coautores, inclusive você aí que defende um ou outro desses aí. Mas eles são os verdadeiros culpados pela tragédia que a gente vive. E por essa razão que eu, além de pedir proteção, saúde, paz para a minha vida, para os meus amores, meus pais, minha amada esposa, meus irmãos, meus filhotes, netos, amigos e amigas, parceiros de trabalho, a todo o nosso povo que sofre pelos efeitos da pandemia, do descaso desse governo, e a cada um de vocês que me acompanhou aqui pelas redes, através dos meus vídeos ou do programa Avesso. Além de pedir proteção, paz e muita saúde para todos nós, eu peço também que esse seja o último ano dessa monstruosidade que está acontecendo aqui com o nosso governo.
atual. E que o ex-juiz Sérgio Moro e companhia pague pelos seus crimes. Que 22 seja o ano de fora Bolsonaro. Muitíssimo obrigado pela companhia, pelo carinho, respeito e solidariedade que cada um de vocês me recebeu nesse ano. Se possível, um feliz 2022. Tchau!